Gravando. Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Hoje, tema de hoje, comunicação em saúde. Será que você está preparado para se comunicar? Toca a vinheta, gente! Galera, hoje tô com um convidado super especial. Vou aqui falar um pouquinho do currículo dele. Vitor Henrique de Oliveira, ou Vitor Maga, ginecologista pela nossa faculdade, Faculdade de Medicina do ABC, saúde LGBTQIA+, pelo Instituto Saúde e Diversidade, médico do Ambulatório de Ginecologia de Adolescentes no Instituto de Ebiatria da FMABC, médico do Ambulatório do Programa de Atendimento a Vítimas de Abuso Sexual PAVAS Infantil no CAISM São Bernardo do Campo. Ele é preceptor da faculdade, vice-coordenador da Comissão de Residência da SOGESP e membro do Grupo de Sexologia do CAISM São Bernardo. Além disso, ele é ginecologista do Espaço Transcender, Centro de Saúde Escola Butantã da FM USP. Ele está presente no Instagram como @ovitormaga. É idealizador do treinamento prático em comunicação clínica, comunica.doc. Maga, bem-vindo ao Clube da Cardio Podcast. Muito obrigado, Pan. Tô muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Falar ainda de um tema que eu amo, que é comunicação. Só posso agradecer. Estaremos juntos, então, nesse episódio. Maga, eu já vou começar falando para você, perguntando para você, uma das dificuldades que eu percebo que os médicos têm é realmente em se comunicar. Tanto com os seus colegas de trabalho, quanto com seus pacientes e até com pessoas acima da gente, com, às vezes, pessoas que estão numa hierarquia abaixo da gente. Diversas vezes, a gente percebe esse equívoco na forma de se comunicar. E eu percebo que a linguagem, ela é um dos grandes pilares da nossa profissão. Como que você, um comunicador, como que você vê isso? Obrigado pelo comunicador. Sim, né? você é. Vou assumir esse título, obrigado. Mas eu vejo assim, Pã, o médico tem sempre dificuldade, assim como as outras profissões, em tudo aquilo que ele não foi bem treinado. Ok. Porque eu acho que a comunicação é um treino, não é um dom. Eu ouço várias pessoas me perguntando, né? Você tem o dom da palavra, nananana. Agradeço, fico feliz, quero ser reconhecido como um comunicador, tenho estudado bastante sobre isso, mas é um treino. E eu sinto que o médico não treinou. E esses ruídos de comunicação que você comentou, que vão surgindo no ambiente de saúde, ele acontece justamente porque a gente não teve formação para isso. Se a gente olha as diretrizes curriculares nacionais, que é tipo a pauta do que um curso de medicina deve ensinar, tá lá a comunicação. Que foi uma das ideias que a gente teve quando inventou o curso, que é o treinamento prático, o Comunicadoc, justamente por isso. Sim. Porque tem que treinar a comunicação, mas durante o curso, quando a gente lembra da nossa formação. Sim. Eu tive lapsos de treinamento sobre isso, assim, fagulhas. E, além disso, sempre estava no caráter de extracurricular. Não é estruturada a comunicação na formação médica. Então, eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade de se comunicar. Porque eu também acho que a nossa principal ferramenta clínica, a comunicação, eu acho que é a nossa principal ferramenta do médico, porque eu posso saber tudo aquilo que eu sei. Se eu não souber te passar, de nada adianta, né? Sim. Mas eu acho que a gente não foi treinado. Então, acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade em se comunicar. Porque a gente precisava ser treinado e não foi. Perfeito. O Maga comentou das fagulhas aí da nossa formação. Nós somos da mesma instituição e tivemos a felicidade de participar do mesmo projeto, que hoje em dia é uma ONG, que é o Sorrir a Viver. Eles vão me matar, que eu errei o nome. É o Sorrir a Viver. E o Sorrir a Viver é uma ONG que traz a arte como um processo, usa a arte como uma ferramenta para humanizar o estudante de medicina, os estudantes da área da saúde. E a gente teve essa possibilidade de treinamento de uma linguagem não verbal, de treinamento de expressão, porque usa muito arte de teatro e, no caso, no foco nosso você era contador de história. Eu fui clown também, mas os dois. Não, no Só contador clown. nunca fui, só clown. E então a gente usou da arte clown, né, Maga? Foi a grande arte que a gente acabou utilizando e eu sinto que isso teve um start ali. Com certeza. De estar mais atento, com um olhar mais treinado para esses momentos, até para a linguagem não verbal.
que muitas vezes é o que acontece ali no ambiente de emergência, no ambiente de UTI, no ambiente de consultório. Você percebe também a importância da linguagem não verbal com o paciente? Você acha que pode ser útil? Eu acho que é fundamental a gente saber ler o cenário, né? A ciência ainda não conseguiu descrever exatamente como é que eu percebo a linguagem não verbal do outro. Certo. Então, a gente não tem uma fórmula mágica, tipo, os olhos cerrados assim representam tal coisa. A gente não tem isso, porque se a gente tivesse, a gente poderia ensinar as máquinas a lerem a linguagem não verbal. Verdade. E as máquinas não aprenderam ainda como que é essa linguagem não verbal, né? Elas erram muito na interpretação de emoções. Mas isso é uma habilidade também ensinada. A gente consegue entender o clima da coisa. E eu lembro de um exercício que a gente fazia quando palhaço, que é quando você entra num quarto, você tem que entender a cena. Você tem que parar, olhar quantos pacientes tem naquele quarto, quantos leitos de hospital eu tenho ali, tem algum profissional ali, tem uma técnica de enfermagem, tem algum médico, tem algum profissional da higienização, não tem, tem familiar ou não tem aquele paciente. Então, você entra e em 3 segundos você tem que fazer uma leitura do ambiente. E existiam vários exercícios para ler ambiente. Quando a gente faz a transferência do aprendizado para o mundo profissional nosso, num cenário de emergência, você tem que saber ler o ambiente. Quando você chega numa cena, você tem que conseguir entender quem são os atores daquela cena. Que cada um ocupa um papel ali. E dentro daquilo, a primeira comunicação é aquela. É você ler o ambiente e falar como essas pessoas estão se comunicando, qual que é o clima aqui. Clima de tensão, sofrimento, angústia generalizada. Então eu vou ter que ter uma atitude, uma intervenção de comunicação para organizar a cena. E cada ação que você tiver vai gerar uma reação, né? Então vai ter aquele médico que vai chegar gritando com todo mundo, mandando todo mundo, tirando a família e tudo mais. Isso talvez gere vários ruídos, porque vai ser justamente a família vai ficar revoltada e tudo mais, a equipe vai falar, nossa, chegou o médico grosseiro. Mas você também não pode ser muito calmo de falar, calma, gente, tá tudo certo. Nesse cenário, porque não vai resolver a situação. Você precisa demonstrar na sua postura força, firmeza, de que você tá firme ali, então você vai ter que se apresentar quem você é, que você vai controlar a cena, Perfeito. Você vai distribuir a função entre as pessoas, as tarefas, você vai pedir para alguém, por favor, acolha a família, deixe num canto, não precisa retirar da cena, mas explique o que a gente tá fazendo. Sim. Então, nesse momento, é o exercício do olhar, é um exercício artístico, mas é também um exercício profissional, porque falam aí dessa tal da arte médica. Eu acho que a arte médica também tem uma técnica, né, de como se posicionar numa sala de emergência, e aí o que a gente tem que ensinar? Como que o profissional sabe a técnica, mas como que ele aplica a técnica? Eu acho que a arte tá aí Sim. na coisa, né, de como aplicar essa técnica. Então, esses exercícios que a gente fez lá no Clown deram bagagem para muitas coisas que a gente vê no dia a dia, né? E eu consegui ver nitidamente a sensação... 10 anos de pré-hospitalar nas costas aí, me vi nas cenas do SAMU, chegando na cena e tendo que ler, né? Se eu tenho uma pessoa... Quem é o paciente que eu vou atender? Essa cena oferece perigo a mim? Eu tenho algum material que oferece perigo ou é uma outra pessoa que oferece perigo? Ou mesmo na sala de emergência, essa cena da bagunça me veio também nitidamente uma cena de parada, uma parada cardiorrespiratória. Profissionais, às vezes, bem intencionados, porém desorganizados, e precisa sempre de um líder, a comunicação em alça. Isso é falado no ACLS, é um dos temas do ACLS, que é um curso tão difundido pelo mundo, e é a comunicação em alça fechada. E a comunicação, ela é muito importante na sala de emergência, gente, desde a hora de pegar o plantão, passar o plantão, e na hora da assistência. Diversas vezes, Maga, essa comunicação de alça fechada, por exemplo, eu sempre ressalto para quem está trabalhando comigo naquele plantão, porque gera erros, às vezes, de medicação. Você fala uma palavra, por exemplo, por gentileza, prepare midazolam. Aí a pessoa entende diazepam. É uma medicação que também é usada endovenosa, né? Ela tem ampola também. E ela pode ter preparado o diazepam. Então, essa comunicação em alça fechada te dá certeza, né, de que o outro colega, a sua mensagem foi clara e o que o outro colega entendeu e ele vai preparar. Então, ele teria respondido, já estou preparando o midazolam, como você falou. Estes ruídos, eu gostei muito dessa palavra, é uma palavra muito interessante para usar nos ruídos realmente da comunicação, ficam várias arestas e fica aquela sensação, porque às vezes o colega ele não percebe quando ele está lidando com os problemas ali na sala de emergência, na UTI, no consultório,
que são ruídos, são arestas, que é a sensação que ele fica de que algo não ficou bem, mas é isso. É uma palavra que ficou meio torta, às vezes um tom que a pessoa usou um tom, você interpretou de outra maneira. Quando a gente fala de comunicação, a gente pode falar das bases da comunicação não violenta, por exemplo. Você quer falar um pouquinho sobre esse assunto? Eu acho que é legal porque a comunicação não violenta, ela é justamente uma estratégia, né, que se usa para minimizar esses ruídos. Então, quando você lê o livro, né, é bem interessante porque é uma postura de vida. Você decide na vida que você não quer o combate. Você decide isso, né? E eu, fazendo já um exercício, né? Você me conheceu há bastante tempo. Sim. Você sabe que eu era muito Zé Tretinha. Era mesmo. A Pamela tá de prova. Inclusive na ONG. Eu Sim. tive muito ruído de comunicação na ONG, porque eu era uma pessoa muito crítica a várias coisas que a gente estava fazendo ali na gestão, e as pessoas falavam que a forma como eu construía as coisas era muito destrutiva. Tá. Então, é verdade, recebi já esse feedback. É que o Maga foi depois, eu fui, né, Maga, eu sou mais velha, então você participou na gestão, eu já tinha saído, por isso eu não sei, não posso falar. Mas eu tinha essa fama de uma pessoa que arrumava treta. Né? E eu entendi, eu não me acho uma pessoa grossa, eu me acho uma pessoa direta, assertiva, talvez. Mas o mundo me disse que eu sou muito grosso. Então eu tive que fazer um exercício para tentar entender por que existia essa leitura de que eu estava sendo grosso. E eu comecei a perceber que quando eu mudava a forma como eu me comunicava, às vezes eu tinha falado da mesma coisa. Então o conteúdo era igual, porém a forma era diferente. E foi um exercício e não é que foi. É um exercício. E aí a comunicação não violenta surgiu na minha vida. Porque eu tinha tido uma experiência, eu já era residente, e tive uma experiência horrível no pronto-socorro, mais uma vez pronto-socorro, por conta de um familiar que invadiu o consultório e que queria me bater. Basicamente é isso. E eu comecei daí, eu não gosto de achar que a culpa é dos outros das coisas. Eu sempre tento ver, eu não gosto de me sentir impotente. Eu sempre tento olhar o que eu poderia ter feito diferente. Certo. E fui estudar comunicação não violenta. Por que eu tô dando todo esse cenário? Porque tem que ser um compromisso de mudança de postura, de não combate. Naquele dia que eu arrumei treta, a minha postura era de combate. Eu fui debochado, o cara tava lá super querendo que a esposa dele passasse na frente de todo mundo, e eu simplesmente tava assim, o senhor tem que esperar. Eu só tava exausto, muito cansado, no ambiente de plantão. Gente, a residência de GO... É punk, né? É muito punk. É muita privação de sono. E eu tava lá, 2 da manhã, sem comer, sem ir no banheiro, super cansado. E o cara, por uma queixa que tinha passado pela triagem, não era grave, queria que a esposa dele passasse na frente de todo mundo. E eles estavam com vergonha, né? Porque eles estavam tendo alguma relação sexual e deixaram alguma coisa presa na vagina, que até hoje eu não sei o que é. Sim. E ele queria que eu passasse na frente. E eu fui super rígido e falei, tem que respeitar a triagem, nananã. Sempre consegui entender a cena de que esse cara estava causando no meu plantão e na sala de espera e tudo mais. Enfim, ele invadiu a consulta, tinha uma outra paciente na sala, começou a chorar. Imagina o que foi a cena. O caos, 2 da manhã no plantão do Maga. E acabou com o meu emocional, Sim. né? Aí, o que eu comecei a olhar? O que a comunicação não violenta fala? Essa postura de você não querer o combate. Sim. E a gente que é profissional de saúde, eu tenho certeza que ninguém sai de casa pra querer uma treta. Não. Se o cara tá saindo de casa pra querer uma treta, é porque ele já chegou no burnout, ele precisa urgente de ajuda. Exato, é um pedido de ajuda. A gente sai de casa bem intencionado, que a gente quer tentar cuidar das pessoas. Sim, é o nosso trabalho, né, Maga? Só que às vezes a gente não sabe como fazer isso. E aí, esse que é o ponto. Comunicação não violenta fala que a gente aprendeu lá atrás que na comunicação surgiu a tal da humanização. E eu acho essa palavra um pouco problemática, porque quando você não tem técnica para humanizar alguém, na minha opinião, fica parecendo um doido de seriado de serial killer. Sim. Porque a pessoa fica assim, ó. Oi, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu vou te atender, Pamela. Seja bem-vinda. Vocês estão vendo a cara dele, gente? Sabe? Porque te ensinaram que você tem que ser muito legal e tal. E daí você fala soprando. Isso, te entendo. E é meio... A pessoa esquisita, não soa natural. A comunicação não violenta fala que, em primeiro lugar, você tem que entender o que você está sentindo. E daí você passa a analisar, observar o que você está sentindo, né? Porque se você tiver com muito ódio, muita raiva ali, isso vai escapar na comunicação. Vai. O médico ele não foi treinado a olhar para os próprios sentimentos. E existe uma noção romântica de que a gente salva vidas e tudo mais, e a gente só tem sentimentos bons.
como se a gente amasse todos os pacientes. Eu falo isso para os alunos, sabe? Eu falo assim, se você tá vindo todo dia para amar seus pacientes, existe algo de muito problemático aí. Porque a gente ama quem a gente consegue amar, né? Não quem a gente gostaria. Sim. Na verdade, seria bem mais fácil se a gente não amasse algumas pessoas na nossa vida. Sim. E então, você tem que olhar para o seu sentimento. Claro. O médico não é... Às vezes você sente raiva, você sente cansaço, você sente preguiça do paciente. Antipatia do paciente Antipatia. existe. E o paciente também sente isso de volta. É recíproco. De que forma que a gente faz que não seja ruidoso? Primeiro eu olho e entendo. E tento entender por que aquilo tá gerando aquilo em mim, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, era 2 da manhã e tudo mais. O meu sentimento era só de cansaço, de cara, esse cara tá causando no meu... Se eu tivesse olhado para isso e falado, Vitor, você tá com um sentimento de ranço. Você provavelmente tá transmitindo isso. Será que não é melhor você olhar para isso e falar, é o sentimento que você quer ter? Eu poderia ter virado pro cara e falado assim, senhor, é o seguinte, eu já olhei a ficha da sua esposa, talvez eu esteja percebendo que o senhor tá desconfortável, eu não tô julgando o que tá escrito aqui. Deixa eu só atender essa, eu chamo vocês na próxima. Eu só preciso que o senhor espere. Se eu tivesse construído de uma forma não violenta, Sim. mostrando que eu entendo a demanda dele, que eu entendo a necessidade dele de passar na frente, ou então que ele estava achando que eu estava julgando o caso dele, eu não estava, juro, gente, eu trabalho com sexualidade, eu estava julgando 0. Mas ele já estava com essa preocupação, porque ele próprio talvez estivesse. Então, Aparentemente ele tinha bebido um pouco. Sim, tinha vários fatores problemáticos nessa cena. Mas eu não posso contar com o fator do outro. Claro. Isso tá no campo do incontrolável. Eu posso contar com o meu. Então, Sim. eu poderia ter... Ele já tinha batido na minha porta 3 vezes. Eu poderia ter falado, entra, senhor. Qual que é a demanda do senhor? Quero que atenda a minha esposa por causa disso, disso, disso. Talvez passado ele na frente, porque ninguém ia saber a gravidade dela também. Uhum. Ou talvez ter falado, o senhor consegue só esperar mais 2 casos? Ter pactuado com ele isso. Total. Eu poderia ter feito isso. E eu não quero que as pessoas achem que é super fácil fazer isso, como se a gente estivesse aqui palestrando de, olha, gente, é super tranquilo. Não é. Ainda mais 2 da manhã. A comunicação não violenta, então vai ter esses passos. Você vai ter que entender, observar, entender esse sentimento, né? Qual que é a necessidade que você tem, qual que é a necessidade que o outro tem, e aí você solicita. Então eu ia solicitar para ele, o senhor pode esperar? Perfeito. Né? A minha necessidade é que o senhor espere. O senhor pode esperar mais 2 pessoas e eu te chamo? Se ele dissesse não, aí talvez eu fosse negociar com ele e dissesse, e uma paciente? O senhor pode esperar uma e eu te chamo na próxima? Então, é uma postura muito mais do que uma técnica de falar, olá, senhor, o senhor poderia... Sim, total. Não é um treinamento mecanizado, é um treinamento, sim, de autopercepção. E por isso que, realmente, no livro ele conta como essa necessidade de mudança realmente, né, Maga? E é uma percepção de exercício que a gente poderia fazer nas academias, dentro das residências também, esse tipo de abordagem. Diversos ambientes acadêmicos, eles fomentam que o médico que atende mais, ele atende mais rápido, ele não deixa nenhum paciente sentar, ou fomentam que talvez o médico mais rude é o médico que... Produtivo, né? Produtivo, ele é o melhor médico. Nossa, você viu o cara não deixou nem o paciente sentar e já chutou do pronto-socorro. E a gente usa essa expressão, chutar do pronto-socorro, né? Eu acho que se glamoriza um pouco Glamoriza. essa figura do médico resolutivo que todo mundo tem medo dele, né? Eu tenho essa sensação, mas Sim. tem caído, né? Isso, a nova geração já não admira muito isso, não tolera também isso. E eu acho que a comunicação, ela vem nessa toada que você falou, da gente se auto-perceber, exige um autoconhecimento, obviamente, para isso. E entender que o outro não vem ali também, se o outro... A gente também tinha um exercício no Clown, que era o paciente xingava a gente, lembra? Uhum. Era um exercício... E o nosso mestre Clown, ele dizia, o paciente vai precisar, talvez, xingar alguém. Porque ele não pode xingar o médico, o enfermeiro, ele tá ali sofrendo, picam ele toda hora, então ele vai xingar você que tá ali estudando de medicina, indo lá fazer uma boa ação. Porque, né, isso ocorreu de fato. E eu tomei esses dias pra mim e me lembrei dele. Isso já tenho 10 anos de formada, mas eu tava no hospital fazendo o ecocardiograma. E o paciente virou pra mim e falou, não precisa perfurar o meu tórax. E eu tava fazendo ultrassom e eu tipo, nossa, eu nem tô apertando. Mas sabe, eu me senti mal. E depois eu saí do quarto e pensei, bom, esse paciente precisava falar isso pra alguém. Talvez a demanda dele fosse, ele estava tão frustrado com todo o serviço, né, que ele precisava disso. E daí você teve 2 escolhas. Você poderia ter ou feito
Desculpa, senhor, infelizmente estou fazendo o meu trabalho. Porque o conteúdo que você acabou de dizer não é agressivo e não é violento, mas a forma como a gente constrói isso, né? Sim. Desculpa, senhor. Falar desculpa, senhor, querendo falar eu quero que você exploda, entendeu? Então, você poderia ter feito isso, você poderia só ter passado, não comprado a briga de ter falado foi assim, o que eu fiz. desculpa, vou tentar, né? Ou nem falado nada, às Eu vezes. não acabei não falando nada. Só diminuiu a pressão. O que já é um ganho enorme pra mim, que eu acho que a gente vai evoluindo, é isso. Então, se fosse antes, talvez eu tivesse respondido alguma coisa antes. Eu digo quando a gente é mais novo, você acabou de sair da faculdade, né? E a comunicação violenta fala isso de não falar nada. Porque se você não fala nada, é porque você realmente superou aquela situação. Porque isso também acaba acontecendo. Isso ele chama de que é uma ação que você acaba tendo que lá na frente vai explodir. Então, quando a gente... Relacionamento, às vezes, acontece isso, É verdade, né? não falar nada... E o relacionamento em equipe. Então, às vezes, Sim. você tem lá um colega de trabalho, um colega médico, uma colega da enfermagem, ou quem seja ali. Aconteceu uma coisa, você ficou desconfortável. Daí, em vez de você ir lá e tentar resolver com a equipe, você guarda e fala, deixa quieto. Mas você não deixou quieto. Então, Sim. quando deixa quieto, você tem que deixar quieto de verdade. Você falar, eu entendi que foi o calor do momento, não carreguei. Porque se você carregar, às vezes é no momento, lá da emergência, que a pessoa vai falar atravessada, aí você vai, né? Responder. Vai falar assim, o que você pensa que é pra falar? Porque já Exato. estava guardado o negócio, né? Mas esse é o ponto. Eu acho que na hora me soou de surpresa. Eu esperei, respirei. Afinal, eu precisava continuar fazendo a técnica ali do meu exame. Eu, obviamente, desapertei ali o tórax, né? E depois disso, eu me lembrei, voltando pro nosso setor, eu me lembrei dessa passagem do paciente, né? Que a gente treina isso na Arte Clown. E eu falei, bom, acho que foi esse momento. Você tocou num ponto, Maga, do trabalho em equipe. Tá. SAMU, pré-hospitalar, 100% equipe. É uma das coisas que me motivou a entrar no pré-hospitalar, era o trabalho em equipe. Então, assim, a gente ajuda o condutor no caminho. Então, às vezes é um lugar muito distante que nem ele sabe. O médico ajuda a saber olhar o mapa, etc. O condutor ajuda a gente na parada, ele que inicia as compressões. A gente, muitas vezes, o enfermeiro, a gente se ajuda muito, o médico e o enfermeiro. Enfim, somos 3 ali pactuados no cuidado ao paciente e na ocorrência. Então, um trabalho em equipe muito forte. No hospital, eu sinto que pelas equipes serem maiores, a gente tem mais dificuldade, existe muito atrito. E é difícil, a gente tem que chegar no plantão. Se você começou a trabalhar naquele plantão recente, você deve ir ganhando as pessoas aos poucos, a confiança, etc. Você consegue, com essa experiência que você tem, do treinamento até dos médicos, tudo, você consegue dar algumas orientações para que as pessoas possam se inserir de uma maneira mais saudável num novo ambiente de trabalho, um trabalho em equipe? Quando a gente fala de ruído, a gente tem que pensar se o pacto de comunicação está alinhado. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Se a pessoa está chegando, ela é nova, primeiro ela tem que entender como aquela equipe se comunica. Para começar, é isso. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes não foi feito um programa de treinamento de comunicação para a equipe. As pessoas não foram treinadas como trabalhar na comunicação na emergência, que é comunicação em alça fechada e tudo mais, que é uma técnica. Sim. Então, não acontece isso. Daí, não existe um trabalho de inteligência emocional. A pessoa fica doída quando recebe uma invertida, alguma coisa do tipo. E às vezes a pessoa que falou, não, mais rápido, por favor... Ela só estava falando que tinha que ser mais rápido para outra pessoa tentar. E aí outra já responde, é o mais rápido que eu posso. E daí joga. Daí pronto, daí já virou. Perdeu ali. Eu consigo imaginar isso. Então, o ponto tem que ser alinhado. Então, a gente sabe hoje, isso tem vários programas. A empresa, a indústria, né, trouxe isso. E as empresas, o business. E os americanos são muito bons de protocolo. Os britânicos também, e daí isso se disseminou pelo resto, é que você tem que criar um programa de treinamento em comunicação e trabalho de equipe. Quem trabalha no pré-hospitalar tem que fazer um treinamento de comunicação, de como vai se comunicar. E aí a pessoa fala, eu não gosto de falar assim. Não importa se você gosta ou não. É assim, é um código. Quando a gente tá no futebol, assistindo futebol com os amigos, é um código. O código é xingar mesmo, é aloprar o colega, né? Sim. E você zoa e tal, e provoca. O código é esse. É falar palavrão, é xingar, é levantar, é gritar. É igual jogar truco. Sim. O código é esse. Já pensou jogar truco assim?
6. 6 marrecas. Entendeu? Não, o código não é esse. A pessoa fala, alguém troca essa 12. pessoa, por favor, entendeu? Então, o código não é esse. Quando você define na equipe, você tem que definir o código. Certo. O código cara, não é pra ficar doído se alguém falou ou te cobrou alguma coisa. E também tem que o cara que tem esse poder de pedir, fazer um exercício pra ser educado com as pessoas da equipe dele. Perfeito. Então, você percebe que é um programa. Tem que existir um programa de comunicação. Se a gente não consegue fazer isso de forma institucional, a gente tenta fazer com os elementos para que os elementos vão tentando se gerenciar. Sempre vai ter um líder. Quando o líder dá o tom da coisa, a coisa flui muito melhor. Quando não existe liderança, é o caos. O médico, geralmente, ele tende a ser colocado na posição de líder. Mas, às vezes, eu percebo que tem pessoas que não têm esse perfil de liderança. E, às vezes, é muito desconfortável. Como é que essa pessoa pode fazer? Porque numa parada cardíaca, por exemplo, não necessariamente o médico precisa ser o líder. Pode ser o enfermeiro. Mas há outras situações onde o médico deve ser o líder. Pelo conhecimento técnico ali e as decisões que ele precisa tomar. Decisões cruciais. Numa intubação de sequência rápida, o médico vai ser o líder. Ele vai falar, olha, tanto de midazolam agora, tanto de propofol, enfim. Como que você pode falar para essa pessoa que tem mais dificuldade de ser o líder? Que exercícios ela pode fazer no dia a dia, ou algum curso, ou algum livro que ela possa ler, para que ela melhore, que um bom líder, né? Como que ela pode melhorar nesse aspecto? A primeira pergunta é se ela tem esse desejo de conseguir liderar. Porque o que a gente percebe muitas vezes existe uma diferença entre gostar do objeto de estudo e gostar de atuar numa área. Ok. Eu sempre tento falar isso para os alunos na formação, quando eles estão construindo carreira. Eu quase fiz neuro, porque eu amo estudar neuro e amo estudar neurociência. Você sabe, eu fui da liga também de clínica, fui monitor de clínica. Foi monitor, é verdade. Eu amo clínica médica. Quando eu olhei a prática da neuro, não era aquilo que eu queria. Então também tem esse primeiro ponto. Tem cara que tá lá tendo que ter a função de líder e ele não quer aquilo. E aí ele acaba não tendo aquela postura. Esse é o primeiro ponto. Esse cara cara, será que não é melhor você escolher uma outra coisa pra você outra fazer? área que talvez Isso. ali, você num consultório, né? Você pode estar ali de igual a igual para o paciente. Você não precisa viver sob pressão. Ambientes verdade, de tomada de decisão rápido. Daí tem o cara que quer, mas ele não consegue. Daí a gente tem que tentar entender se ele não consegue. Porque no campo do afeto ele é muito inseguro e tal, e a gente vai ter que fazer vários exercícios, então ele vai ter que estudar, ele vai ter que romper com isso e ser valorizado. E hoje a gente não tá mais imaginando isso como uma coisa mística, a gente tá imaginando treinamento profissional mesmo. A gente faz esse exercício de autonomia. Isso tudo que você tá falando tá escrito na diretriz curricular. O aluno tinha que sair do curso... Tá vendo, gente? Olha só. O aluno tinha que saber lidar com liderança. Então, existe isso. Ele tem que fazer um treinamento para isso. De que forma que ele faz um treinamento? Normalmente é um treinamento supervisionado. Então, vou dar um exemplo. Na residência, uma vez dando plantão, eu não era mais residente. Eu estava lá como preceptor, operando. E eu estava com a residente. E eu operando com ela e tudo mais, começou um sangramento. Aí ela fez, tá sangrando. Eu falei, eu vi. Aí ela falou, tem que estancar. Eu falei, tem que estancar. Aí ela, faz você. Aí eu falei, não. Daí eu fui, estanquei o sangramento com a mão, né? Não era um grande sangramento, não era uma artéria, né? Era um sangramento volumoso, mas dava. Aí eu falei, não, você vai fazer. Eu tô aqui justamente caso você não consiga, mas você vai tentar, vamos lá. Aí ela foi, tentou a primeira, ela não tá indo, eu, respira fundo. Aí ela respirou fundo e foi. Naquele momento foi crucial, porque foi um exercício de autonomia dela poder acreditar que ela podia. E ela terminou, tô tremendo. Eu falei, faz parte, é assim. Ai, que legal. Da próxima vez, respira fundo e vai, porque é isso, né? Eu, quando tinha o meu R2, eu era chamado para um parto, às vezes o meu R1 tava ali fazendo o parto e eu tava do lado dele, né? E aí, quando ele ia ficando mais confiante, eu não punha a luva. Por que eu não punha a luva? Porque se eu punha a luva, ele estava muito tranquilo de que qualquer coisa eu empurrava ele e resolvia. Eu não punha a luva, mas é por quê? Porque eu já tinha avaliado, eu já sabia que ele era capaz. A única coisa que ele não acreditava nisso. Era só um trabalho de autonomia e confiança. E daí ele falava, você não vai pôr a luva? Eu falei, não preciso pôr a luva. Daí ele, tem certeza? Eu tenho certeza. Você tem certeza? Daí era um exercício. Eu faço esse exercício com eles de, eu tenho certeza. Eu falei, então é isso. Então, dá para treinar a liderança, dá para treinar a autonomia. Só que você precisa ter um programa estruturado e muitas vezes sentar a bunda e estudar
E quando você tiver essas mentorias que vão te ajudar nisso, também é fundamental. E quantas posições de ensino a gente já teve na vida, né, Maga? Eu como R2 de clínica, aí depois como cardio, aí no eco, aí com os alunos. A gente tem, o médico, ele é privilegiado nesse aspecto, porque ele sempre tá ensinando alguém, ou é o interno, ou é o residente. Então, exercite também a pessoa que tá nessa posição de preceptor ali, que bonito. E é bonito a gente como professor fica feliz quando o outro consegue, né? Sim, a gente fica muito, e quando consegue sem precisar da gente. E consigo imaginar isso ensinando alguém para entubar, também um momento super de nervoso, né? Mas quando a gente também tá tão experiente e tranquilo, você consegue orientar o outro e fazer com que tudo corra bem e que o outro sinta autonomia. Porque residência é isso, é desenvolvimento de habilidade técnica e autonomia. Maga, um outro assunto que eu quero trazer em relação à comunicação ali do plantão é a passagem de plantão. A gente percebe como os ruídos de comunicação se permeiam, inclusive durante a passagem, com contas, assim, às vezes as pessoas contam histórias, fofocas, né? Aí daí você não sabe, chegou a familiar da paciente, nossa, uma grossa, que não sei o que lá. Tipo, qual a informação relevante que isso traz pro plantão, né? E eu queria saber de você se você poderia também orientar maneiras da gente passar plantão de maneira mais efetiva, sem ruídos, para que essa passagem fosse realmente relevante e com menos tempo. Porque uma passagem de plantão ela não pode durar 1 hora. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho, Pan, que isso daí tem técnica, por exemplo, tem várias técnicas. Uma das técnicas, por exemplo, é o SBAR, que é da transferência do cuidado. A passagem de plantão, de certa forma, é uma transferência do cuidado. Perfeito. Só que o SBAR, muitas vezes, as pessoas ouvem como, aquele negócio que a enfermeira faz, o SBAR. Faltou o papel do SBAR. Nada mais é do que você ter alguns itens de você conseguir saber a identificação do paciente, qual que é a história do que aconteceu, o desfecho, qual que foi a avaliação e qual que foi a conduta, de forma sucinta, né, resumida e organizada. O problema, eu sempre falava isso quando eu fiz residência, meu grupo eram 6. Quando a gente ia passar plantão, 2 eram extremamente objetivos, esse primeiro leito vai nascer, esse aqui, né? 2, passavam bonitinho o caso, como tem que passar. Então, paciente tal, nananana, resumia a história, diagnóstico tal, conduta tal, próximo passo é esse. E passava bem bonitinho. E 2, amavam a fofoca. E eu sempre falei pra eles, eu era o mais chato sempre, né? Que isso é muito ruidoso. Porque quando essa pessoa gosta de passar o plantão contando a fofoca, ela também dá um viés pro próximo profissional. Então, quando conta que a mãe da paciente era uma chata, ele já traz um viés. Aí o outro, que nem conhece, nem vai se permitir um encontro com uma nova pessoa que ele não conhece, porque já vai ficar, nessa eu já vou engatilhado, porque se ela vier querer ser grossa comigo, por que não tá... Entendeu? Então, aí já lasca tudo. A passagem do plantão tem que ser técnica. Se tem uma pessoa que tá muito, você tem que falar sem o afeto. Olha, esse familiar, ele tá muito frustrado, porque tá desde ontem, não teve conduta, a transferência demorou. Então, mais atenção, porque o nosso objetivo é diminuir o conflito, é resolver o conflito. Não aumentar o conflito. Isso, e não botar fogo na fofoca. Mas todo mundo adora uma fofoca. Então, tem técnica. Aí, só que mais uma vez... SBAR é uma delas, sugerida, por exemplo. É uma delas. Só que daí é importante que fique claro que a instituição tem que promover também esse tipo de cultura. Porque se a instituição não promover a cultura de que uma passagem de plantão estruturada para diminuir ruído, que hoje a gente sabe que já existe evidência de que isso... segurança segurança do paciente, Sim, diminui evento adverso. Claro. Se a instituição não fizer, é muito difícil o profissional sozinho, Nossa, né? muito. Porque imagina todo plantão seu, você pega um plantão cheio de arestas, aí você organiza a passagem e tal, vai passar pro próximo. Ali 1 semana que você volta, tá tudo ruim de novo. Quantas vezes você não pega um plantão e fala, vamos botar ordem na casa? É uma expressão do médico, sabe? Tipo, tá bom, vamos botar ordem na casa. Sabe o que é pior ainda? Quando você pega a semana depois e tá do mesmo jeito que você deixou. Porque o paciente tá lá e nada, tipo assim, ninguém mudou nada. Então, quer dizer, não tá efetiva aquela passagem de plantão. Ótimo, SBAR uma delas e foquem na passagem de plantão, porque é muito importante para a segurança do paciente. No Safer, a gente tem no módulo que você participa, Maga, a gente tem essa aula de passagem de plantão e segurança do paciente. Um ponto muito importante que a gente já começou a falar, Maga, que são os conflitos.
Conflitos entre profissionais. Já presenciei diversos, participei de alguns. E conflitos que, às vezes, a gente pode evitar naquela postura que você comentou mesmo, não combativa, né? Mas como manejar esses conflitos? Há algum segredo que você fala, putz, pô, isso aqui é essencial? Eu acho que a gente ensina, né, no Comunicadoc, por exemplo, tem uma parte que a gente fala muito sobre o emocional. Não é tilelê, eu juro, gente. Não é brisa, não é pra... Não, é uma coisa de inteligência emocional mesmo. Porque o que a gente fala? É um exercício de foco, não perder o foco. Então, qual que é o foco no trabalho? Quando você tá numa situação de conflito com um colega, você tem que pensar. Eu gosto dessas dicas, né? Quem eu sou, onde eu tô, o que eu vim fazer aqui. É uma dica rápida para as pessoas. Então pô, eu sou o Vitor, eu sou ginecologista e tal. Eu tô num plantão, eu vim aqui dar assistência para os pacientes, trabalhar com a minha equipe. Né? É isso que eu vim fazer. Eu vim aqui provar para outra pessoa que eu estou certo e acabar com ela e mostrar para ela... Não. Quando você faz isso, você perdeu o foco. Você quer ganhar uma batalha e tal, e o foco isso aqui que aconteceu está gerando um prejuízo para a paciente ou para o serviço? Está. Precisa ser resolvido agora? Não. Eu posso pontuar? Olha, depois a gente pode conversar sobre tal coisa. E também não é. Depois a gente vai... Entendeu? Não é. Olha, aconteceu uma coisa que eu fiquei desconfortável. Será que a gente pode alinhar depois? Não é fácil. Eu também tenho dificuldade. Tem hora que eu fico puto. E daí eu vou... Daí eu vejo que eu tô sendo impulsivo. Aí eu vou modulando. E as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou ariano, bicho ruim, que eu sou impulsivo. E daí, às vezes, nem precisa de uma nova conversa para alinhar as coisas. Mas, às vezes, é importante essa conversa. Sim. E aí você tem que analisar. Precisa ser agora? Não. Pode ser depois. E, às vezes, vale a pena não perder o foco e falar, olha, aconteceu tal coisa, eu fiquei incomodado com isso e eu quase te tratei mal por causa disso. E a gente trabalha junto, eu espero que seja... será que a gente pode resolver isso para que isso não aconteça de novo? Quando você vai numa postura não imbativa, mesmo que a pessoa venha... mas você tá me criticando, você fala, não, eu só queria que a gente alinhasse esse ruído e tal. No começo é difícil. Quando eu comecei a estudar isso, o Murilo, meu noivo, né? Que você conhece. Maravilhoso. Ficava muito puto, porque eu vinha... Porque não era natural meu ainda, Tem uma questão que eu gostaria que conversasse, moça. Era robótico. Com o passar do tempo, a outra pessoa vê que você tá numa postura de querer resolver e não querer e não brigar. Total. Eu consigo pensar em conflitos relacionados à residência, por exemplo, a gente com chefes, etc. Um livro que me ajudou, essa sua dica é muito importante, então, para não perder o foco, gostei muito. E um livro que me ajudou muito na residência foi Como Chegar ao Sim. Que é um livro, eu não me lembro do autor, mas ele fala sobre manejo de conflitos. Uhum. E entender, acho que uma das coisas que me fez melhorar a vida na residência era não bater de frente realmente e entender que o outro lado quer alguma coisa. Uhum. Entender o que o outro lado quer para que você consiga negociar aquilo, para que seja o melhor possível para os dois lados, faz parte da negociação. Então, não é só você que vai ganhar. Uhum. O outro, pelo menos, ele vai ter que sentir. Talvez ele não esteja realmente ganhando, mas ele precisa se sentir ganhando, respeitado, etc. Isso vem mais no quesito que eu tô falando. Acho que você falou muito do quesito de trabalho em equipe e esse conflito entre as equipes. E eu tô pontuando aqui uma dica para quem tem que se relacionar com uma hierarquia um pouco acima, um chefe, um R+. Uhum. Então, quando você se mostra com calma e assertividade e respeitando o lugar do outro também, quando, você vai conseguir resolver esse conflito. Então, acho que esse livro me ajudou muito. E pode ser que você não consiga aquilo que você deseja, Perfeito. Mas você vai pelo menos conseguir pontuar qual que é sua demanda. Você vai falar, olha, eu tenho uma demanda. Pode ser que não tenha resolvido? Pode, mas você pelo menos não vai ficar engasgado com aquilo de que você não conseguiu levar para a superintendência, para quem é que seja, aquela questão. Né? E um conflito, se existe um conflito, existe o que você quer como um negócio. O que o outro quer e o que você quer. Vai ter que chegar num caminho do meio. E essa é a negociação, é o charme. Eu acho que foi muito bom, recomendo para os residentes que tiverem um tempinho ler esse livro. O de comunicação não violenta também. De comunicação não violenta é muito bom. E tem o comunicação não violenta na prática, que ele traz vários casos, é muito legal. Interessante. Muito bom, gostei muito. Acho que pra gente finalizar, Maga, uma última pergunta que também vem a calhar com acontecimentos que o médico vem
se deparando mais. Motivos, às vezes, de desentendimento com o próprio paciente, com o familiar e até, às vezes, agressão física, agressão verbal. Como que a gente pode lidar com isso emocionalmente, assim? Porque é uma agressão, né? E aí, sim, como é que o profissional pode fazer como ele lida com isso? Eu acho que a primeira coisa é entender que quando o paciente ou o familiar rompe com esse respeito e tudo mais, é porque é igual... Isso acontece na emergência, a teoria do queijo suíço. Que quando um evento adverso acontece, é porque como se uma bala tivesse dado um tiro num queijo suíço. E a conjunção de furos desse queijo suíço permitiu que a bala passasse. Certo. Entendeu? A bala não parou no queijo. Eu acho que quando o paciente rompe, é isso que acabou acontecendo. Ele vem com um histórico de tantos ruídos, analisa todas as situações que você viu, né? Ou ele tem algum fator, sim, de que às vezes está alterado, alteração da consciência, né? Álcool, drogas, ou às vezes uma questão psiquiátrica pode ser. Então, uma alteração da consciência. Mas quando não é uma alteração da consciência, é só uma situação de pressão muito grande que levou. Então, primeiro você tentar entender que você é só... Às vezes, você é a pessoa que está na ponta dos diversos ruídos de comunicação e furos de contingência que poderiam ter existido. Acho que essa é a primeira coisa. Para você não levar tudo para você. Exato, é culpa sua. É o sistema que leva a essas situações de estresse. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é da questão de... Eu acredito que todo médico, todo profissional de saúde deveria ter supervisão. Os psicólogos, os psiquiatras têm supervisão. Então, o que é? Um outro profissional que eles podem contar os casos deles e contar como esses casos os atravessaram. Olha... Eu acho que todo médico tinha que ter isso, né? Eu, por exemplo, trabalho com violência sexual infantil. Difícil. É um impacto, né? É um impacto. Eu faço um exercício, assim, toda quinta-feira de respirar fundo e tentar não fazer com que tudo aquilo me atravesse. Mas eu não fico tentando pôr uma armadura. Eu não fico fingindo que eu não sinto. Pelo contrário, eu vou lendo as coisas e aquilo é horrível, tudo que eu leio e todos os atendimentos, às vezes, que eu tenho que fazer. Mas eu tenho consciência disso e tento levar isso para terapia. Existem diversas formas da gente ter autoconhecimento e tal, mas eu acho que a terapia, quando você tem um profissional que te ajuda, é muito bom. Perfeito. Porque a situação de violência, às vezes, é essa. A situação de violência no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho vai levar a gente a uma dor muito grande, porque você começa a se questionar o que você poderia ter feito diferente e tal. Então, eu trago o meu caso. O que eu fiz de diferente? Eu fui estudar comunicação violenta e resolução de conflito. E levei para terapia também. Ok. Eu acho que a situação quando um paciente bate em alguém, ou briga, ou xinga, ela só é uma das situações onde a coisa explodiu, né? Perfeito. Perfeito, eu gostei muito. Acho que são dicas muito valiosas e que permeiam aí um momento de experiência também, né, Maga? Porque a gente já se formou há alguns anos e temos histórias para contar, algumas a gente não se orgulha tanto. Exatamente. Mas aprendemos com elas e acho que esse é o grande ponto que a gente está trazendo aqui no podcast. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, acho que é só lembrar para as pessoas que não é um papo de que é fácil. Tá. Né? Dá trabalho, dá muito trabalho olhar para a comunicação clínica, dá muito trabalho para olhar para o vínculo e para o quanto o outro afeta a nossa vida. Porque os pacientes afetam a nossa vida, afetam no campo do afeto mesmo. Afetam de forma positiva e negativa. Dá trabalho, mas você ficar fingindo que nada disso acontece, às vezes é a panela de pressão que faz com que os médicos tenham uma saúde mental tão ruim e um alto índice de burnout e um alto índice de suicídio. Sim. Então eu acho que olhe para isso, porque é fundamental a sua saúde mental no relacionamento e essas ferramentas humanas de como lidar com o outro vão fazer com que a gente atravesse por isso de forma mais saudável, né? Muito bom, excelente. Maga, quem quiser saber mais de você, ouvir mais do que você tem para falar, te encontra onde? O @VitorMaga em todos os lugares, né? YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. Tem um podcast agora, que é um podcast dele, sobre sexualidade. Maga. É o Fala Mais Faz. Somos a geração que mais fala de sexo e menos faz. Então a gente está se debruçando sobre isso, tentando entender esse fenômeno. Então pode ir em todas as plataformas, vai no YouTube, que é vídeo também. Sim. E inclusive você participou de um episódio, Estou lá, né? Estou lá. Nesse momento já deve estar no ar, não sei se vai estar no ar, mas tá no ar, né? E o Fala Mais Faz traz isso. O Comunicadoc é um curso que a gente desenvolveu, então fiquem atentos aí nas redes que a gente vai falar sobre as próximas turmas para quem tiver interesse em desenvolver as habilidades de comunicação.
Perfeito. Eu agradeço muito o Maga. E o Maga, gente, tá dentro do Safer, o curso de emergência cardiovascular do Clube da Cardio. Ele faz parte do time de professores, fala lá de comunicação, fala com a gente de habilidades de emergência. E eu digo pra vocês que, Maga, só posso agradecer por você ter topado entrar no Safer. A gente vai fazer o lançamento do curso em agosto. Então, se você quer saber de emergência cardiovascular, não compre nada, espere, porque o Safer tá ficando, ó, daqui, tinindo e com muito conteúdo também diferente pra agregar mais valor ali no plantão e deixar o plantão mais suave, né? Por mais que seja pesado a prática clínica, mas que a gente consiga ter habilidade para se comunicar melhor e, com isso, fazer do nosso plantão um ambiente mais saudável mesmo. E se alguém quiser também contato comercial, a Safer está em contato também com a VEC, que é a empresa parceira, né? Que está promovendo esses encontros, o podcast. Então, comercial@vec.com.br, e daí pode ter todos os detalhes dessas partes todas de quando é o curso. Sim, e tudo mais, e como vai. Um abraço pro Cris, Bruno e para todo o time da VEC que faz todo o suporte aí pra gente, tá nos ajudando e trabalhando muito. A gente tá dando trabalho pra eles, viu, Maga? No Safer. Beijo, gente. Vou me despedir. Segue a gente, Clube da Cardio e @Clube da Cardio Podcast também no Instagram. Temos nosso canal no YouTube, Clube da Cardio. Segue a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau! Olha, quase no tempo ali.